Bom dia, seja bem-vindo ao vídeo de como configurar e usar os robôs Salk. Meu nome é Rafael Teixeira e esse é meu primeiro vídeo de automações. Nesse vídeo nós iremos aprender a configurar e operar os dois robôs Salk adicionar o carrinho V8 e Salk editar itens. Esse script ou código foi projetado para automatizar os processos de adição de itens no sistema CIASGNet, lendo uma planilha de dados de Excel. Resumindo, os robôs irão lançar os itens para você. Primeiramente, a gente vem aqui então no link e baixa o arquivo. Faz o download. Espera baixar o download aí. Ok, feito o download, nós iremos descompactar o arquivo, clicando no botão direito, extrair tudo. Depois, se quiserem mudar o diretório, pode mudar o diretório. A gente vai executar aqui mesmo nos downloads. Nesse download, nós temos aqui os arquivos Salk adicionar itens ao carrinho, o pop de como apontar coordenadas, Salk editar itens e itens V4. Ok. Vou explicar rapidamente o que é cada um, tá bom? Primeiramente aqui nos itens, essa é a planilha base na qual iremos preencher os dados que irão posteriormente alimentar o robô para que o robô ele lance esses dados na planilha. Tá bom? Tem aqui o item, especificações, catimate, unidade, quantidade e o valor unitário. Ok, apresentados os itens, Salk adicionar ao carrinho. Esse é o primeiro robô, então. Nós vamos executar aqui para os senhores conhecerem essa automação. Lembrando que não podemos renomear, tá bom? Essa planilha, itens V4. Não pode ser renomeado, senão o robô não vai conseguir ler a planilha. E também não pode mudar o diretório, ou seja, não pode mudar o local que ela fica. Tem que permanecer na mesma pasta do robô. Ok, o robô então abriu. Ok, esse é o robô adicionar itens ao carrinho, tá bom? Ele abriu, ok. E vamos agora apresentar aqui o robô editar itens. Enquanto ele está abrindo, vou mostrar aqui para os senhores. Aqui a gente tem uma tela de prompt, tá bom? Mostrando que ele conseguiu ler os dados da planilha. Tem aqui umas instruções sumárias. Nós temos a opção de incluir itens do carrinho, de 0 até o último item que os senhores cadastrarem. Temos a opção de acrescentar itens a partir de, ou seja, se eu quero acrescentar a partir do 100 em diante, é só clicar lá. Ok, abriu outro robô. Temos a opção de atualizar coordenadas, é onde a gente vai colocar as coordenadas dos nossos cliques. Opção de configuração, para a gente mexer aqui no intervalo de pausa, se os senhores quiserem um robô mais rápido ou mais lento, dependendo da conexão, dependendo da memória, dependendo das variáveis da realidade dos senhores. Tem a duração de timeout, que é um tempo limite, se os senhores quiserem habilitar para o robô parar de 10 em 10 minutos ou de meia em meia hora. Aqui, como configuração padrão, ele está como 10, né? Mas vamos desabilitá-lo desde já, colocando 0. E, por fim, resetar e definir as configurações padrão. E aqui tem o botão para tudo. Se os senhores quiserem retomar o computador para o comando dos senhores, é só clicar aqui. Vamos apresentar agora o robô editar itens.
Esse outro robô, ele também tem umas instruçõezinhas de uso, bem sumário. Tem aqui o log de atividades, que é o prompt, se ele conseguiu ler a planilha, o que ele fez, se der algum erro, etc. Ele também tem a opção de editar itens completos, ele vai pegar do primeiro ao último, corrigir a partir de item selecionado, se os senhores quiserem pausar e continuar depois, pode começar a partir dos 50, por exemplo. Itens específicos da lista, se por acaso deu erro no item 101, por exemplo. 101, 105, 109. Aí eu clico aqui, coloco esses 3 itens e ele vai corrigir somente esses 3. Atualizar coordenadas. Aqui a gente vai ter as coordenadas para serem atualizadas. Exibir configurações salvas. Coordenadas salvas, aqui as opções avançadas e aqui para redefinir tudo. E também temos o botão de parar tudo. Ok. Então, foram apresentados os 3 itens que estão na pasta que os senhores baixaram. Agora vamos aqui descrever no detalhe cada coisa, tá bom? Então, aqui na planilha. A planilha é a principal coisa que devemos configurar com atenção, tá bom? O número do item, então, ele tem que ser numa ordem crescente, não pode pular, tá bom? O robô lê isso aqui, a coluna número do item. E quando for o último item, ele tem que bater certinho. Não pode ficar para mais ou para menos, tá bom? O último aqui, no caso, é maionese, item 217. Não podia ter aqui o 218 nem o 219. Ele tem que parar exatamente aqui nos últimos itens que os senhores colocaram, tá bom? Outra observação interessante aqui é o cabeçalho. O cabeçalho, então, eu coloquei aqui uma senha, porque ele não pode ser alterado. O robô ele lê exatamente isso aqui que está no cabeçalho para buscar o dado correspondente. Portanto, se por algum motivo os senhores quiserem ainda se mudar, eu não recomendo. Mas tem aqui a senha, tá bom? Essa é a senha aqui para querer mudar, mas eu não recomendo mudar. Senão o robô não vai conseguir operar o sistema. Na coluna especificações, a gente coloca aqui a especificação correspondente, tá bom? Para poder ser lançado lá na edição do item. Aqui, na coluna C, os senhores vão colocar o CATMAT ou CATSER, exatamente 6 números. Não pode ser 5, não pode ser 7. E não pode ser caractere especial. 6 números. Para que nessa outra coluna aqui, seja lido o número de forma que não apareça nem espaço, senão dá erro no robô. Foi um erro difícil de identificar, mas agora que está identificado, está rodando suave. Tá bom? Não pode ter nem espaço, nem outra coisa a não ser 6 números. Aqui a coluna unidade é conforme o carrinho de compras, lá do Ciagnet, tá bom? A quantidade é a quantidade real que os senhores necessitam. Valor unitário. Essa coluna aqui tem uma observação que eu coloquei em todas as colunas, que os senhores devem colocar em formato texto, tá bom? Senão vai dar problema aqui nas duas casas decimais. Por exemplo, se eu colocar R$1, tem que ser lançado aqui de formas que se lance 1,00 no formato texto. Se eu colocar no formato numérico, ele vai desconsiderar as casas decimais, independente de se eu colocar aqui no Excel, nessa parte aqui, casa decimal. Por quê? Porque nós, humanos, vamos enxergar 1,00, mas a máquina não vai enxergar isso. Na hora de lançar, vai lançar apenas 1. Ou seja, vai faltar aí 2 casas decimais e vai dar erro no valor, tá bom? Muita atenção nessa observação aqui do texto, tá bom? Do valor unitário. Dessa forma, terminamos aqui as observações da nossa planilha aqui, tá bom? De itens. Vou fechar agora. Vou prosseguir para a próxima. Então, vamos entrar aqui agora no... Cadê? No adicionar o carrinho, tá bom? Vou explicar com calma
o que é cada função do adicionar o carrinho e vamos ver uma breve prática também, tá bom? Enquanto isso, já vou acessando aqui o nosso módulo, tá bom? Lá do Comprasnet, já coloquei aqui no que interessa, tá bom? Que a gente veio aqui na IRP, abri intenção, já estava aberta, aí selecionei a intenção. Ok, abriu aqui o robô, tá bom? Adicionar itens do carrinho. Então, vimos lá que nós temos 217 itens e a gente quer incluir esses itens no carrinho. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, a gente clica aqui no incluir itens do carrinho e deixa aqui na tela cheia, tá bom? Tela cheia. Essa é a tela inicial que o robô vai ler, entendeu? No CIASGNet. Então, nós vemos aqui, entramos aqui no robô e vamos, primeira coisa, atualizar as coordenadas, tá bom? Atualizar coordenadas. Então, a gente vai, eu vou resetar aqui, tá bom? Opções de configuração, redefinir. Ok, está redefinido. A gente vai atualizar as coordenadas. Como é que vai ser? Então, primeira coisa, são 3 abas. Aba pesquisa de catmate, seleção de unidade e botão adicional. Nós vamos definir aonde o robô vai clicar, tá bom? Aonde ele vai clicar na janela. Beleza? São apenas 3. Então, vamos lá. Primeira, aba pesquisa de catmate. É essa aba zona grande aqui, ó. É essa aba zona aqui. Então, vamos clicar bem aqui e vamos pedir para o robô salvar essa coordenada. Nós selecionamos aqui a aba pesquisa esquemática, capturar, ok. Esperamos 5 segundos. Ok, deu o sinal, então quer dizer que ele capturou. Assim que ele capturar, a gente salva. Ok. Vamos para a próxima. Vou colocar aqui um catmate qualquer, só para aparecer a próxima janela. Ok. Os próximos cursores que eu preciso são esses. É o... Cadê? É o cursor seleção unidade. Então, seleção unidade, ele é esse aqui, ó. A gente vai capturar ele agora. Ok. Seleciono aqui. Deixo em cima. Ok, mudou. Deu o sinal. Ele sinalizou que capturou a coordenada. A gente salva. E agora o último, que é esse botão aqui, adicionar. A gente para aqui rapidinho. Vem aqui no botão adicionar. Capturar com input. Ok. E a gente clica aqui. A gente deixa por cima. Ok, capturou. Salvamos. Ok. Então foram salvas as 3 coordenadas. Dessa forma, vamos então... A gente apaga aqui. Dá um F5 para atualizar. Ok. Então, vamos acrescentar os itens no carrinho. Então, salvas as coordenadas, nós iniciamos o processo. Inclusão dos itens do carrinho. Mas antes disso,
Botões de configuração. Então, primeiro aqui, definir intervalo de pausa. O intervalo de pausa é para saber o tempo que vai levar entre os comandos. Se os senhores querem um tempo mais rápido ou mais devagar. Se for, por exemplo, um computador muito potente com a internet excepcional, é interessante colocar 0,7. Agora, se está na dúvida, coloca 1 mesmo, que é o que eu uso aqui em casa, no meu trabalho. E se tiver com uma internet ruim, o senhor pode botar 1,5 ou mais, tá bom? Como configuração padrão, vamos colocar o tempo de 1. Lembrando que aqui não é vírgula, é com ponto, tá bom? Se for colocar 0,7, é 0,7. Duração do timeout, já falei anteriormente. Em quanto tempo os senhores querem que o robô pare automaticamente, tá bom? É interessante colocar aqui a duração de 0, ok? Para desabilitar o timeout. E aqui, redefinir configurações padrão, não é o caso. Lembrando que também o robô ele salva, tá bom? As configurações, não precisa toda hora ficar colocando a coordenada ou então esse questão do tempo, não, tá bom? Ele salva no computador dos senhores essas configurações. Então vamos agora incluir os itens do carrinho. Já estão configurados, ele já conseguiu ler a planilha, já configuramos aí as coordenadas, então vamos executar. Vai aparecer essa mensagem, vai iniciar. A partir desse momento, o computador ele vai alugar a tela dos senhores, ou seja, não pode mais mexer, tá bom? A gente dá OK e ele vai começar. Assim que os senhores perceberam que ele começou, já pode deixar o computador OK aí, livre, e enquanto os senhores podem executar outras ações, outras tarefas, resolver outras missões, etc. Lembro também que é interessante, caso esteja usando notebook e deixe o robô trabalhando, para deixar ele na tomada, para não vier da bateria acabar, beleza? E tá aí, o robô executando, lançando os itens na planilha. Os itens da planilha no sistema do Compras Gov. Enquanto isso, eu vou pegar até uma água ali. Com licença. Outra coisa também. Caso os senhores queiram que o robô pare do nada, temos duas opções. A primeira é apertar aquele botão para tudo no menu, mas pode ser que os senhores tenham colocado uma opção mais rápida do robô executar e aí seja difícil clicar nela. E qual que é a segunda forma? É os senhores pegarem a ponta do mouse e colocar no canto da tela. Dessa forma, o robô também para na mesma hora, no mesmo instante.
esse robô de adicionar os itens no carrinho, ele está levando, em média, deixa eu ver aqui o cálculo, ele leva em média 12 segundos para lançar cada item. Ou seja, se ele continuar nessa média, 50 itens ele vai fazer em 10 minutos. Onde também 100 itens ele vai fazer em 20 minutos. E se for uma licitação grande, como por exemplo 200 itens, vai levar aí 40 minutos. Ou seja, é uma função realmente muito mecânica, né? Muito robótica, sem pensar muito. A pessoa só executa e está delegando para o robô a melhor coisa. Melhor coisa mesmo. Porque ele vai fazer sem erro, sem se estressar, sem baixar o moral dele, entendeu? Vai ficar focado só nisso. Enquanto nós, usuários, a gente já pode pensar em outras coisas, resolver outras demandas. Aproveitar melhor o nosso tempo. Quando chegar no 20, eu vou parar, tá bom? E a gente vai prosseguir o próximo robô. Ok, vou parar aqui. Vou mostrar a funcionalidade para os senhores aqui, ó. Coloquei o mouse, ó, no canto da tela e ele parou. Beleza? Ok, parou. A gente chega para tudo aqui. Tranquilo. Vou agora, antes de ir para o outro robô, vou abordar a segunda funcionalidade, que é acrescentar itens a partir de, tá bom? Então, essa funcionalidade aqui, ela permite que a gente continue da onde a gente parou, beleza? Isso é importante por quê? Porque nesse primeiro robô aqui, que é o lançamento da sexta, ele não pode ter nenhum erro, entendeu? Tem que sair perfeito. Vamos, inclusive, agora dar uma conferida para ver se o 20 é realmente o 20, tá bom? E dessa forma a gente vai garantir toda a integridade do lançamento do segundo robô. Esse primeiro robô ele tem que sair perfeito. Agora, o segundo, ele não precisa sair perfeito, porque ele tem medidas, tem ações de corrigir aquilo que a gente deixou passar, ou então que deu algum bug no sistema, que de vez em quando acontecem os bugs no sistema também. Mas a gente está preparado para isso. A gente tem outras funcionalidades que podem voltar e corrigir, tá bom? Isso no segundo robô. No primeiro não tem. No primeiro tem que sair perfeito. Agora vamos testar aqui antes de executar a próxima funcionalidade. Ó, adicionamos aqui no CIASGNet. Então deu acesso negado. A gente atualiza aqui. Itens. Olha aí, foram lançados os 20 itens. Tá bom? Vamos conferir aqui com a planilha. Lembrando aqui outro dado importantíssimo. A planilha, enquanto o robô está executando, ou antes de executar, ela tem que estar fechada. Entendeu? Ela não pode estar aberta. Senão o robô não vai executar. Sempre tem que estar fechado. Então, o item 20 é o creme de leite. Final 35. 20, creme de leite, 5,35. Ou seja, passou. Tá batendo. Ok. Vou fechar aqui para o robô poder executar, tá bom? A contar do item 21. Tá bom? Aí a gente executa um pouquinho para prosseguir para o próximo robô.
Lembrando, tela cheia, tá bom? Acrescentar itens a partir de. Então, a partir do 21. Ok. O script está iniciando, não mexi em nada. Para parar, mova o mouse para o canto da tela. Ok, lançamos mais 5 itens. Vou cancelar aqui. Interrompi. Vamos lá. Os 5 itens que lançamos, então. Do creme de leite até o leite de coco. Adicionamos ao Seasgnet. Itens adicionados com sucesso. Então, a gente vai conferir aqui. Ó, de vez em quando aparecem umas janelinhas aí, ó. O sistema realmente ele não tem hora não. Quanto menos espera, ele aparece. Aqui, ó, item 21, 533. Vamos lá conferir. 21, 533 até o 25, 011. O 25 é final 011, leite de coco. Ok, bateu também. Então, pessoal, dessa forma, fazendo de uma maneira reduzida, depois eu até posso fazer mais, deixo ele rodando aí e gravo um vídeo para os senhores. Mas ele está falando, o robô ele está funcionando e está batendo nessa amostragem de 25 itens. Então, também dessa forma, nós apresentamos todas as funcionalidades do robô e inclusive a execução do robô Salk adicionar no seu carrinho, tá bom? Vou fechar aqui para prosseguir para o próximo. Fechar aqui o robô, tá bom? Vou fechar a planilha. Então, vamos lá.